muita gente não sabe o que fazer são os legumes, né? Sobras de legumes, talos de legumes. Então, assim, jogo tudo fora. Tem legume que, na verdade, assim, né, você aproveita menos, né, do que, assim, o total, né? Sobra sempre uma grande quantidade dele. Por exemplo, o brócolis, a couve-flor, né, que a gente usa só as flores e fica aquele talo gigante que é a maior parte né, ali da verdura do legume, na verdade. Então, como é que eu faço, né? Com os legumes, por exemplo, cozinhei legume demais, né? Não vou comer. O que eu faço? Jogo fora? Pode guardar? Fica na geladeira, ele estraga muito rápido. Então, como fazer, né? Uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer em relação aos legumes, se você tiver tempo, quando você comprar os legumes, se você já tem mais ou menos um jeito que você costuma fazer, se é cozido, se é no vapor, você já corta tudo, já cozinha tudo e já congela ele em pequenos saquinhos, se você puder, já as porções, né? E aí depois você só descongela e coloca lá numa água fervendo, dá um susto nele para você quando você for comer de novo. Isso evita muito que desperdice, né? Porque daí você não vai ficar cozinhando aquela quantidade enorme de legumes num dia, cozinha demais num dia só, aí come 2, 3 dias, não aguenta mais olhar para a cara, aí vai pro lixo, né? Então, isso é uma forma de evitar, né? Então, você já congela ele pré-cozido e tudo nas porções que você vai aí já consumir, né? Isso evita muito também. E você pode congelar ele, por exemplo, se você cozinhou demais, no primeiro dia, se você percebeu que já cozinhou demais, já congela, né? Pode congelar, não tem problema. Congela por até 3 meses, tá bom? E aí, claro, né, o mais recomendado, principalmente assim, se ele já tiver temperado, você tira de um dia para o outro, coloca na geladeira primeiro para descongelar, né? E depois você prepara ele, reaquece ele normalmente. Ou se ele não está congelado, você pode tirar ele direto do freezer, né, do congelador, e colocar na água fervendo para voltar ele à vida, né? Ou então, com sobras de legumes cozidos, né, você pode fazer aí sopas, né, de legumes, ou para quem tem criança em casa, as famosas papinhas. Então você cozinhou ali os legumes, de repente se não tiver com um tempero super forte, né, só o legume cozido, você pode guardar, congelar, inclusive vários juntos, e depois descongelar e fazer a papinha, né? Ou então você pode também fazer sopas de legumes e até as papinhas, uma parte delas, com vários talos de legume, né? Então, por exemplo, couve. O talo da couve, ele é bem fibroso, né? Então, é bom, assim, tomar cuidado. Você pode acrescentar, assim, por exemplo, se você for fazer uma sopa de legume, né, e você quer usar os talos de couve, eu recomendo que você corte bem pequenininho e refogue ele bem bastante, assim, com a cebola no início de fazer a sopa, e aí você faz a sua sopa com ele, cheio, lotado de vitaminas, nutrientes maravilhosos para a sua saúde, né, muito rico em ferro. Como o brócolis também, né? O espinafre é a mesma coisa, você pode aproveitar todo o talo dele. Espinafre é uma coisa, né, que a gente compra, tira as folhinhas, fica aquela quantidade de talo, mas também é um talo bem fibroso, então se você quiser cortar bem pequenininho, que nem mais ou menos do tamanho que a gente corta a cebolinha, sabe? E usa ele ali em refogados, por exemplo, junto com outros legumes, se você quiser, né? Refoga ele bem e aí depois cozinha, por exemplo, a cenoura refogada ou qualquer outro legume refogado e ele vai junto ali, não tem um gosto assim que, nossa, não gosto desse sabor, é um gosto bem neutro, né? Tanto da couve quanto do espinafre, mas é super rico em nutrientes, vitaminas, não vai para o lixo, né? Você não gera mais lixo, ou então, claro, quem tem horta orgânica em casa, tudo isso vira adubo, tudo vai para compostagem. Se você tem uma composteira em casa, tudo isso vai para compostagem, e daí, claro que é excelente, né? Mas no lixo comum, ao invés de ir para o lixo, é melhor que ele volte para a sua geladeira e volte para as suas refeições, porque dá para fazer muita coisa, né? Então, qualquer sobra de legume você pode aí, como eu falei, né, juntar e os talos também de muitos legumes, você pode aí juntar para cozinhar e fazer sopas deliciosas ou papinhas para a sua criança.
Tem uma receita de caldo de legumes no Instagram, que é uma base, né, de caldo. Eu sempre guardava talos, assim, desses legumes que eu vou falar para vocês, porque eles são excelentes para saborizar os caldos de legume. E eu uso esse caldo para quê? Né? Eu uso para fazer as bases das minhas sopas e principalmente eu uso para fazer risoto, né? Porque fica muito mais saborosa, tanto a sopa quanto o risoto, quando a gente usa um caldo com sabor, né? E não só água fervendo. Então, quando você usar na sua casa cenoura, salsão, cebola, alho poró e cebolinha, todos esses que eu falei sobram, né? Um pedaço assim, um talo. E aí, tudo que sobrar, vai guardando. Pode pôr até junto, se você quiser, num saquinho só. E deixa no congelador. Você pode deixar por até 4 meses, por até 3 meses, tá? Você vai deixando ali. E quando você for fazer ou uma sopa ou um risoto, você coloca, né, esses talos na água fervendo, né? Então, e daí você pode colocar outras coisas também. Você pode colocar o talo da salsinha. Eu vou falar especificamente dela aqui, a próxima coisa. Também tem um post sobre salsinha aqui no Instagram. O talo da salsinha, ele é excelente para você usar nos seus sucos verdes, né? Mas você também pode usar nesse caldo que eu falei para vocês. E tudo isso deixa a sopa, o risoto, com um sabor muito mais gostoso do que só água fervendo, tá bom? Então, é muito legal se você for guardando e reaproveitar, né? Fora que a comida vai ficando muito mais saborosa, muito mais rica em nutrientes e não vai para o lixo, né? É muito melhor voltar para sua mesa e aproveitar os nutrientes, não gerar lixo, né? Do que você, enfim, só ir jogando tudo fora sem saber que na verdade você está jogando um monte de coisa boa no lixo, né? Então, como eu falei, a salsinha é excelente para o seu suco verde. O talo da salsinha é excelente para você fazer chás, né? Principalmente para mulherada aí que tem retenção de líquido, né? Então, a salsinha, ela é muito boa para retenção de líquido. Então, você faz o chá com o talo dela e você pode guardar esses talos também. Então, geralmente a gente aproveita só a folha da salsinha, né? E joga o talo fora. Então, não jogue mais o talo fora. Use para os seus caldos, né? E também para esse chá ou para o seu suco verde, se você quiser, que também ajuda a desinchar, né? É um excelente diurético. E aí, como é que eu guardo, Márcia, esse caldo, né? Eu gostava muito de deixar no congelador em forminha de gelo, porque era o jeito mais fácil, assim, né? Ou então, se você vai usar só para sopas e para risotos, você pode guardar, congelar em recipientes maiores, né? Até de 500 ml, se você quiser, porque a gente sempre vai usar em quantidade grande. Agora, se você preferir, por exemplo, você vai usar esse caldo, né, no lugar, por exemplo, sei lá, para fazer qualquer outras preparações que você fosse usar, por exemplo, um caldo quinoa, aí eu aconselho que você deixe ele cozinhando. Então, assim, você vai colocar tudo na água fervendo. Tem a receita certinha aqui no Instagram, depois, se vocês quiserem. E aí, depois que ela ferver um tempo, você coloca no fogo bem baixo e deixa ele no fogo baixinho, cozinhando por algumas horas aí, até ele reduzir o tanto que você quiser. Quanto mais ele reduzir, mais o sabor dele vai ficar acentuado e gostoso, e aí fica melhor para usar nas suas receitas. E aí, quanto mais acentuado ele ficar, melhor é para você guardar, né? Coloca na forminha de gelo e congela, porque daí você pode usar para várias receitas. E qual a vantagem de fazer esses caldos em casa e guardar na forminha de gelo, né? Esses caldos que a gente compra no supermercado, o famoso caldo quinoa, né? Que acho que é como a gente chama, né, gente? Caldo de galinha, caldo de carne e tal. Eles são muito ricos em sódio. Fazem muito mal, fora corante, fora gordura, fora um monte de coisa, né? Então, eles são extremamente artificiais. Depois que você começa a usar os caldos caseiros, fica muito difícil comer comida com esses caldos artificiais, porque a gente sente o sabor assim a 1 quilômetro de distância, de tão forte que ele é. Então, se você tem problema de pressão alta, principalmente, né, precisa fazer um controle aí da sua ingestão de sal, essa é a melhor forma de você continuar saborizando sua comida com qualidade, né, sem fazer mal, e ainda reaproveitar várias coisas que iriam pro lixo aí da sua casa, tá bom?